Bom, pessoal, agora finalizando a parte de cartografia, vamos falar de uma coisa muito importante, que são as escalas. Então, as escalas são mais uma daquelas técnicas de representação que a gente falou, né? Você tem técnicas de representar os espaços. Você deve ter notado que os mapas que você vê por aí, no seu caderno, na sua apostila, num livro didático, pendurado na parede, você tem mapas de vários tamanhos, então tem diferentes escalas. Por exemplo, você pode ver um mapa desse tamanho aqui do mundo, mapa mundi. Você vai ver o Brasil lá desse tamanho. De repente você vê também um outro mapa deste mesmo tamanho só do Brasil. Aí o Brasil está desse tamanho. Por quê? Porque os dois foram feitos em escalas diferentes, ou seja, são proporções diferentes do desenho. O que é o desenho? É o mapa. O mapa é um desenho, lembra disso. Não é o Brasil, um desenho do Brasil, né? E o objeto real, né? O espaço, o território, né? O território do Brasil. Imagine que o território do Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não dá nem para você imaginar, tentar contar isso, mas é muita coisa. E aí você vê tudo aquilo nesse espaço desse tamanho, num mapa que você carrega debaixo do braço. Como é que coube tudo ali? Eu tive que reduzir muitas vezes. E essa redução é feita proporcional, é uma proporção matematicamente feita. Percebe? Então, guarde isso. Então, existe uma relação matemática aqui. Isso, inclusive, o princípio que está por trás disso é um princípio da matemática, chamado razão e proporção. Você pode procurar isso nos teus livros de matemática, vale a pena ler, porque é uma dica. Tem caído em prova de matemática já questões baseadas nisso aqui, tá? Tanto na matemática quanto na geografia. Enem gosta muito de fazer isso, fique ligado. Pois é. Então, a proporção do desenho ela é matematicamente calculada. Isso vai resultar, então, para vocês em, olha só, representações matemáticas dessa proporção. De duas maneiras isso pode aparecer. A chamada escala gráfica, onde se produz algo parecido aí com uma régua. Olha só para você ver, né? E aqui as medidas. Quanto que vai isso aqui? 1 centímetro. Como se fosse uma regra de centimetrada. 1 centímetro, 50, 150 o quê? Quilômetros. Então, o que está dizendo aqui? Qual é a informação? Cada centímetro, no mapa que você tiver com isso aqui. Como assim? Você tem o mapa, aquele que eu falei. Embaixo, você pode olhar, ou em cima, está anotada a escala. Ou seja, em que proporção aquele desenho está em relação ao objeto real. Quantas vezes foi reduzido para ficar daquele jeito. E aí, está aqui indicado quantas vezes foi feito. Então, cada 1 centímetro nesse mapa equivale a 50 quilômetros. Esse é o tipo de mapa que a gente está falando. Você pode ver também isso de uma outra, essa mesma informação de uma outra forma, que é a chamada escala numérica. Então, ele dá para você um número, geralmente colocado assim, ó, 1, 2 pontinhos e o outro aqui. Na verdade, aqui, essa relação é de centímetros. Né? Na verdade, ele está mostrando para vocês a mesma informação, cada 1 centímetro vale 50 quilômetros, só que de um outro jeito, em centímetros. Quantos centímetros tem em 50 quilômetros? Resposta, 5 milhões de centímetros, certo? Nunca se esqueça disso, pessoal. Existe lá uma tabela de unidades de medida de distância, que você vai ver. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Quantos centímetros tem 1 quilômetro? Bom, 100 vezes 1000. Então, você tem 100 mil centímetros, 1 quilômetro. 1 quilômetro, 100 mil centímetros. Portanto, 5 milhões de centímetros são equivalentes a 50 quilômetros. É só você fazer a conta, relaxa. Faz uma continha, você vai entender, né? Bom, com isso, eu espero que você pegue os mapas e veja, procure ver as escalas, aplique isso, comece a ver as distâncias, pega uma régua, meça no mapa a distância, isso aqui deu o quê? 5 centímetros, quanto que vai dar na realidade se eu quiser percorrer essa distância que eu vi no mapa? Se eu medir 5 centímetros, a escala é 1 para 50, ou para 5 milhões aqui, cada 1 centímetro vale 50 quilômetros. Quanto vale 5 centímetros? 5 vezes isso, e assim por diante. É desse jeito, esse é o princípio. Bom, espero que você estude bastante e desenvolva bem essas ideias. Agora, na próxima aula, nós vamos ver a estrutura da Terra e alguns princípios aí de geologia, tá bom? Fique ligado.